Olá, olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso canal do YouTube. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre uma dúvida muito comum que algumas pessoas que estão atravessando um processo de inventário, que vão atravessar um processo de inventário, elas perguntam. Afinal, quem é que pode ser herdeiro? Quem é que tem direito ao recebimento de herança? Mas para isso, antes de mais nada, a gente precisa voltar um pouquinho e entender do começo, afinal, o que é o inventário, o que é uma herança, quem são os herdeiros, afinal de contas. Mas calma, vamos lá. Na nossa vida, nós temos as nossas etapas muito bem definidas, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente enfrenta um problema ou outro ali que faz com que nós sejamos as pessoas que somos hoje, enfrentamos obstáculos, enfrentamos perdas, mas também tem muito crescimento. E aí, no meio desse crescimento, a gente pode, por exemplo, se casar, ter filhos ou não. E aí, o caminho natural de todos nós é que a gente vá andando até o final dessa linha reta que é a vida e a gente chegue até a morte. A morte, pessoal, é a única coisa nesse mundo que não há solução, não temos para onde correr. E com o evento morte, além do luto, né, que a gente precisa enfrentar, você que já perdeu alguém e sabe, conhece essa dor, a gente sabe que, para além dos nossos próprios sentimentos, nós precisamos, infelizmente, lidar com questões burocráticas. E o inventário é uma dessas questões que podem vir a surgir nesse caminho. E o que acontece? O inventário, pessoal, ele nada mais é de que um procedimento de que você vai se valer para poder transferir os bens da pessoa que faleceu para a sua propriedade. Nada mais que isso. E por que a gente precisa abrir o inventário? O inventário ele precisa ser aberto para você poder regularizar a situação desses bens. E não pensem só comigo. Vamos supor que algum parente seu faleceu e você, por acaso, seja herdeiro dessa pessoa. E essa pessoa tinha muito dinheiro em conta. Só que a partir do momento que a pessoa falece, já é registrado ali, tá? Automaticamente, fica no sistema da Receita Federal. E o CPF daquela pessoa já é dado, né? Já é registrado óbito. Então, os bancos, o que eles fazem? Eles bloqueiam as contas automaticamente. E você só vai conseguir ter acesso a esse dinheiro, né, por meio de um processo de inventário ou não, tá? Eu tô falando aqui, se por exemplo, a pessoa deixou dinheiro em conta e deixou outros bens, bens imóveis, por exemplo, tá? Você vai precisar da autorização do juiz para poder fazer um levantamento aí desses valores. Mas o que acontece? Sim, precisa passar pelo inventário, até porque enquanto não é feito o inventário, os bens eles vão estar ali em uma situação irregular. Então, os herdeiros eles vão ficar impedidos de efetuar um contrato de compra e venda, por exemplo, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila. E afinal de contas, quem é que pode ser herdeiro? Os herdeiros são as pessoas que vão receber os direitos, deveres e obrigações da pessoa que faleceu. Então, nós temos, por exemplo, os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Os herdeiros legítimos são aquelas pessoas que a gente já tem a ordem definida em lei. E qual é essa ordem? Nós temos em primeiro lugar, presta muita atenção, o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorrendo com os descendentes. E quem são os descendentes? Descendentes são aquelas pessoas, né, que vêm de alguma forma de nós, né? Então, por exemplo, filhos, netos, bisnetos e por aí vai. E o cônjuge ou companheiro é aquela pessoa que você nutria ali um vínculo afetivo muito forte em vida, e aí seja por meio do casamento ou até por meio de uma união estável. Sim, companheiro é classificado como herdeiro, tá? Pode ficar muito tranquilo em relação a isso. E aí, seguido, depois que a gente tem essa classificação, depois que nós temos os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí nós temos os ascendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente. Só que se a pessoa que faleceu não deixou ascendentes, e quando a gente diz aqui ascendentes, tá? Eu me refiro a pais, avós, enfim, essa linha que vai subindo, as pessoas que nos deram a origem. Pronto, para você entender, fica mais tranquilo dessa forma. E aí, só que se a pessoa também não deixou nem ascendentes, beleza, a gente desce um pouquinho mais nessa ordem legítima sucessória e a gente vai encontrar que o cônjuge ou companheiro ele pode ser herdeiro. E aí, em última hipótese, os nossos parentes colaterais vão ser nossos herdeiros. E por que a última hipótese? Se a pessoa não deixou nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, os nossos parentes colaterais vão ser nossos herdeiros. E quem são esses parentes colaterais? Os nossos parentes colaterais são os nossos tios, primos, sobrinhos, enfim. Só que prestar muita atenção nesse detalhe aqui. É todo neto, é todo filho que vai poder ser herdeiro. Temos uma participação especial de uma orelhinha aqui no vídeo. É todo neto, é toda pessoa que vai poder ser herdeiro? Não, porque o nosso Código Civil, o nosso sistema legal, ele adota o critério da proximidade. Então, vamos supor que a pessoa que faleceu, ele deixou, o nosso primeiro exemplo, tá? A pessoa que faleceu, ele deixou um cônjuge e deixou 2 filhos e 2 netos.
Esses netos, apesar da gente saber que é o amor de vô, o amor de vó é uma coisa muito especial, eles não vão estar incluídos nessa sucessão. E por quê? Porque existem filhos. Os filhos, eles estão em grau mais próximo em comparação com os netos. Mas aí vamos supor que essa pessoa não tivesse filhos, tivesse deixado cônjuge e netos. Aí sim, tudo bem, os netos seriam. Então veja bem, quanto mais próximo for, aí sim a pessoa vai ser herdeiro. E o que acontece? Nessa primeira hipótese, né, que nós temos aqui, a concorrência do cônjuge com os descendentes, a gente tem uma limitação aqui em relação ao regime de bens, tá? Porque é todo cônjuge, é todo companheiro que vai poder ser herdeiro quando ele estiver concorrendo com os filhos, netos, enfim, os descendentes da pessoa falecida. Não. E tudo vai depender do quê? Do regime de bens. Então, para uma pessoa poder ser herdeira, para um cônjuge ou um companheiro poder ser herdeiro, ele vai ter que ser casado ou pelo regime da separação convencional de bens, ou se ele é casado no regime da comunhão parcial, essa pessoa que faleceu, ela tiver deixado bens particulares. E o que são esses bens particulares? São aqueles bens que, por exemplo, aquela pessoa falecida já tinha ao se casar, por exemplo, se a pessoa que faleceu, quando ela se casou, ela já tinha um carro, uma casa. Isso é classificado como bem particular. Ou então mesmo se essa pessoa que faleceu, ela tinha algum bem que foi recebido por meio de herança ou um contrato de doação, é classificado também como bem particular, então vai ser dividido. Vamos ver aqui um exemplo prático? Bora lá. Vamos supor que João faleceu, deixou 2 filhos, Carlos e Marcos, e sua companheira Maria. Maria era casada pelo regime da comunhão parcial, só que aí João, ele deixou bens particulares. Então, veja só, a divisão da herança vai ser a seguinte: vai ficar Maria, ela vai ter direito a metade dos bens que foram adquiridos durante o casamento, né? Porque o regime da comunhão parcial, a gente tem a comunicação dos bens. Então, Maria, ela vai ter direito à meação e ela também vai ser herdeira nos bens particulares, ou seja, esses bens particulares, eles vão ser divididos entre Maria e os filhos de João, tá certo? Então, continuando aqui. Só que quando a pessoa ela vai concorrer, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, ele vai concorrer com os ascendentes da pessoa falecida, a gente já não tem essa restrição do regime de bens, de forma alguma. Da mesma forma que se a pessoa que faleceu não deixou nem descendente, não deixou nem ascendente, mas deixou só o cônjuge sobrevivente, também não vai ter restrição de regime de bens, ou seja, que não vai importar. Então percebam uma coisa, o regime de bens ele só vai ter relevância quando o cônjuge ou companheiro sobrevivente estiver concorrendo, estiver dividindo essa herança aí com os descendentes da pessoa falecida. Isso é muito importante você observar, porque muitas vezes a gente se casa e a gente não se dá conta das implicações sucessórias. Então, não é toda pessoa que vai ser herdeiro, não é toda pessoa que tem direito à herança. Você precisa ter isso muito bem claro, muito bem definido, tá certo? Salva aqui esse vídeo, compartilha, dá o like aqui e se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar sempre as novidades por aqui.